Você fará mais como um mestre ascensionado do que tem feito como um ser tridimensional. Você será capaz de transmitir muito mais amor de maneira que as pessoas possam, realmente, sentir e serem transformadas através dele. Esta é a sua regra neste momento, e é uma honra que você tem diante de si. De facto, mesmo escutar sobre essa informação, neste momento, é uma honra, assim como eu estou honrado em trazer-lhes esta comunicação. Acima de tudo, tenha consciência de que esses momentos não são normas, não são objetivos comuns. São tempos grandiosos, nas suas oportunidades e possibilidades. Vocês têm uma oportunidade que foi concedida a pouquíssimos seres. Os resultados de sua aceitação desse desafio serão totalmente surpreendentes. Vocês receberão uma promoção no seu desenvolvimento. Há uma hierarquia espiritual, e quanto mais próximos vocês chegarem do Deus Supremo, a presença do único Criador, maiores oportunidades e maiores experiências haverão. Vocês receberão mais vantagens adicionais, com mais escolhas de serviço e terão a oportunidade de ir além do reino do qual vieram originalmente. Então, se vocês foram anjos na 7ª dimensão, talvez possam atingir uma dimensão superior e chegar muito mais próximos da origem. Esta é a aspiração máxima de todos os seres que estão na criação manifestada, sem considerar quais deles são presenças angelicais, nuvens de consciência espiritual, formas físicas ou formas físicas ascensionadas. Todos nós aspiramos estar mais próximos do trono. Podem os semeadores de estrelas partir em família? Eu diria que todas as variações são possíveis. Há a probabilidade de alguns na sua família imediata serem semeadores de estrelas, ainda que haja a possibilidade de muitos não serem. É impossível dizer, com segurança. Como tenho dito, dos muitos semeadores de estrelas que estão aqui, a maioria tem se perdido num estado de sono profundo. Então, o fato de não estarem agindo como semeadores de estrelas, não quer dizer que não sejam. Apenas significa que estão um tanto quanto encobertos. Eu não me preocuparia com isso. Eles encontrarão os seus lugares certos. O que acontece àqueles que são semeadores de estrelas, que não querem acordar e tornarem-se seres ascensionados? Muitos experimentarão aquilo a que vocês conhecem como morte, se não fizerem a escolha para serem evacuados na última elevação. Eles serão transportados em espírito para um lugar adequado ao seu nível de desenvolvimento. Aqueles que escolherem ser evacuados na evacuação final, quando todos os seres humanos terão oportunidade de ir, isto é, logo antes de ocorrerem os cataclismos tais como descrevemos, aqueles que tiverem amor suficiente nos seus corações para se oferecerem ao processo de ascensão, mas que ainda não estiverem preparados para a ascensão, serão mantidos e colocados num artefacto tridimensional e serão transportados para planetas onde se sentirão mais à vontade e poderão continuar a trabalhar em função do seu karma. Aqueles que não estiverem esclarecidos sobre o processo de elevação terão mais probabilidade de experimentar o processo de morte naquele momento. As suas almas serão evacuadas sem os seus corpos. Aqueles que estão aqui em forma de seres humanos, mas que são verdadeiramente os deuses da escuridão e outros tipos de emanações similares serão tratados sumariamente. Alguns serão devolvidos ao Sol Central para reestruturação. Existem muitos seres neste mundo que não pertencem a ele e que têm criado o caos desde o momento que colocaram os pés em cima deste planeta, que escravizaram outros seres, a mais inocente massa da humanidade, com os seus poderes variados, jogos poderosos e desejos de domínio. Eles são anjos caídos. Todos existem e deles se cuidará. Há uma grande quantidade de reorganização ocorrendo em todo o universo neste momento. O mecanismo de reorganização terá reordenado a Terra, e a Terra será reordenada de acordo com o desejo do Pai. Então nenhum ser será punido, mas todos serão levados para onde ficarão na companhia daqueles com os quais estão alinhados. Seres ascendentes ficarão com seres ascendentes e humanos ficarão com outros humanos que tiverem inocência e abertura para o desenvolvimento. E eles não serão submetidos a esses poderes e a presença da escuridão terão a oportunidade de mudar os seus caminhos. Mas aqueles que não quiserem, muito provavelmente serão desintegrados e reestruturados. É possível, para uma alma, morrer. É difícil entender que se existem 144 mil semeadores de estrelas e vocês estão tentando acordar 2.000, muitos foram esquecidos. Eu acho que existirão lembranças celulares que serão um gatilho potente de entendimento. No nosso estudo de sonhos, estamos trabalhando nisso, então eles podem estar conectados dessa maneira? Eu estou espantado que nós estejamos em tão mau estado. Penso apenas que se os semeadores de estrelas concordaram com essa missão,
Porque isso não foi mais produtivo. Quão bem-sucedido é o despertar do estado de sono. Com relação ao trabalho do sono que estamos fazendo, isto está progredindo e existem muitos seres que estão na linha divisória da nova era, pessoas que ainda não despertaram conscientemente para isso. Não é tanto que não estejam despertos, mas ainda não captaram a informação relativa a essa ascensão. Existem muitos que estão no limite desse desafio, mas precisam que a informação seja introduzida neles, em nível consciente. Na verdade, as palavras ascensão e evacuação são como uma mensagem codificada para eles. Existe uma grande quantidade de trabalho que pode ser feito, como muitos canais dirão a si próprios e como muitos outros que espalharão esta informação. Haverá um grande prazer em fazê-lo. Nós também estamos bastante desapontados com o resultado desse experimento. Faz milhões de anos, desde que a maioria dos semeadores de estrelas aceitaram este desafio e isso é um longo tempo para ser submetido ao materialismo e a limitações tridimensionais. Então, existem muitos governos que têm tomado lugar no mundo externo, dentro do corpo emocional. Tem sido muito difícil manter isso conscientemente. Contudo, estamos fazendo o melhor que podemos para trabalhar com todos os seres e para introduzir esta informação a eles na forma de ensino, treinando seus corpos etéricos à noite. Mas a comunicação consciente deve ser levada na direção deles, para que possam despertar e levarem-se para isso. Não é suficiente estarem ouvindo no seu sono. Eles precisam ouvir isso conscientemente e precisam fazer uma escolha consciente mental e emocional com relação a isso. Eles precisam trazer o seu livre-arbítrio para desejar, sustentar, reconhecer e entender as suas opções e estarem dispostos a suportar a transformação necessária. Então, vocês podem simplesmente fazer um grande negócio dizendo aos outros que estão disponíveis e partilharem informações, fitas e mensagens canalizadas. É minha esperança que vocês estejam inspirados para fazer isto. Como o livro A Chave de Enoch encaixa nisso? Este é um livro completo. Eu poderia dizer que ele é muito seguro na sua apresentação. Ele tem um princípio muito claro. Aqueles que desejarem podem olhar profundamente e eu acho que vocês acharão que algo que temos mencionado nesta aula é baseado nessa escritura na nova era. Eles se referem à Irmandade Espacial como a evolução suprema. Assim, penso que os seus estudos de A Chave de Enoch são muito benéficos. Tenham em mente que em cada tipo de mensagem canalizado em escritura, há sempre um certo grau de desinformação. É uma escritura sagrada muito clara, mas mesmo assim há necessidade de sempre, em qualquer canalização, usarem a sua própria descrição e levarem as palavras e ensinamentos para o coração, para ver se são verdadeiros para vocês. Mas eu os encorajaria, e a qualquer outro, a um maior estudo sobre isso, se desejarem aprender mais. É mais válido o que lhe estamos comunicando. É muito proveitoso ouvir isto de outra fonte e ver que existem semelhanças na evacuação, ascensão e irmandades espaciais. Vocês podem ler sobre o nosso trabalho de um ponto de vista mais científico, que pode ser trazido através desse canal particular não científico. Esse trabalho é excelente, mas alguns de vocês podem não ser capazes de interiorizar isso. Faz um ano que estudo sobre isso. Vocês podem ver que existem níveis de entendimento. O seu próprio consciente está compreendendo mais e está mentalmente mais desperto para sua compreensão. Então, é bom lerem isto regularmente, se não entenderem tudo lógico e intelectualmente. Isso será relembrado para vocês com mensagens e ativações. Isso tem auxiliado no seu crescimento, ativando a sua sabedoria espiritual. Gostaria de saber por que outros grupos espirituais não estão falando sobre ascensão. É uma questão muito controvertida. Inclusive estou quase hesitando em responder, porque pode parecer uma crítica, mas não é. Existem muitos mestres espirituais que são mestres em certas áreas de desenvolvimento, mas que não têm administrado, inteiramente, o seu próprio processo de ascensão ou não estão acessíveis para isso ou não recebem esta informação em particular. Essa informação será mais sentida e mais apreciada por aqueles que são mais modestos e infantis nos seus aspectos. Aqueles que investem numa conduta espiritual particular e na tentativa de entender coisas com observações num treinamento particular, talvez encontrem dificuldade em integrar essa informação. Existem zonas confortáveis em qualquer conduta espiritual. É difícil para alguns deixar o conforto dos ensinamentos aos quais foram acostumados e aceitar a possibilidade desta outra informação. Até agora, essa informação não tem sido feita publicamente. Apenas tem começado a ser feita publicamente nos últimos anos. O trabalho espiritual que as pessoas vêm fazendo, as tem preparado, sem dúvida,
para sua ascensão. Não obstante, despertarem para isso será um outro passo. Eu penso que a primeira onda será constituída, sobretudo, por voluntários que são muito acessíveis, inocentes e modestos nos seus comportamentos. É claro que isso representa a maioria de vocês. Aqueles que têm um grande investimento numa conduta espiritual particular, terão de ser sacudidos um pouco mais pelo retorno dos mestres ascensionados em forma física. Alguns podem estar na sua própria zona confortável, mas, sem dúvida, eles são semeadores de estrelas. Até agora, eles ou qualquer um, simplesmente não foram apresentados, conscientemente, a essa informação. Esta é a segunda vinda. Ainda não completamente. Estas são as preliminares. Quando existirem muitos mestres no estado ascensionado e muitos seres ascensionados no planeta, será a segunda vinda. A segunda vinda é uma multiplicidade de Cristos. Eu, como um, não me sinto competente para predizer o que Cristo fará em seguida. Ele é completamente espontâneo. Foi escrito que ele retornará dos seus nos últimos dias. Eu não poderia adiantar isso, ultrapassando-o. A segunda vinda refere-se à segunda vinda de Cristo. Na verdade, essa segunda vinda é para fazer a fusão dos seus corpos crísticos e haverá, com efeito, milhares de Cristos andando sobre a face da terra. Mas a chegada daquele ser particular ao qual vocês se referem como Cristo, é provável que só aconteça nos últimos dias. Talvez não. Isso cabe a ele. Eu posso dizer algo do que eles farão, para aqueles sob o meu comando, mas aqueles aos quais estou servindo, eu não poderia começar a ser arrojado. Maitreya, em Londres, é o Cristo ou é Jesus ou são apenas um? Neste momento Jesus, o Cristo, está num estado ascensionado, ainda que existam avatares presentes na Terra. Neste despertar da humanidade muitos mestres espirituais estão, consciente ou inconscientemente, desempenhando seus papéis. Então, este ser também se esforçará para fazer a sua parte, à sua própria maneira. Se ele é ou não uma entidade cristã, vocês poderão julgar por si mesmos. Neste caminho eu não passarei pelo julgamento. É parte do crescimento de vocês diferenciar a verdade da ficção. Se eu estabelecesse categorias e desse a vocês minhas impressões de cada ensinamento ou verdade que tem sido falado ou não, seria uma falha minha. Separar o joio do trigo é a parte do seu processo. Eu poderia dizer que dentro de cada ensinamento, existem verdades e elementos que estão menos focalizados na verdade. Se vocês captarem isso com os seus corações e isso lhes servir no processo de crescimento, deixem que assim seja. Se não, deixem para lá. Não há necessidade de se entregarem a qualquer mestre espiritual encarnado neste momento. Isso é algo que está fora de época. Daqueles mestres que têm sido seguidos, que são mais modestos e informados, existem alguns que já têm os seus devotos, levando-os para os seus próprios cursos e têm realizado a união para terem um grande número de seguidores. Outros, ainda, têm o desejo de ter seguidores. Mas isso está fora de época. Este é um momento em que cada ser individualmente tornar-se a Cristo. Dentro de pouco tempo existirão somente Cristos remanescentes na Terra. Assim, não haverá mais necessidade de professores e devotos. Isso tem servido a um propósito, mas agora, eu poderia lhes dar o desafio de serem seus próprios mestres. E vocês também se podem tornar, trabalhando diretamente com os mestres ascensionados. Se desejarem receber ensinamentos de um mestre encarnado, poderão, mas não receberão nada mais do que tem na sua própria sala e através da sua própria orientação e canalização. Vocês estão se administrando. Este é o desafio que está perante vocês e o planeta. A nave de Sananda ainda está mandando curas para a Terra entre 20 e 21 horas toda noite e vocês estão no comando dela? Sim e sim. De facto, a cura é mais intensa nessa hora, mas isso é um processo contínuo. Então, a qualquer hora vocês se podem sintonizar na presença dele e estar recebendo isso. A cura para todos os corpos é espiritual, emocional, físico ou está além da alma. Todos os corpos dos seres multidimensionais estão obtendo cura. Sim. O pacote inteiro. Nós estaremos fazendo algum trabalho. O próprio Sananda estará novamente com vocês na outra aula e estará trabalhando especificamente na cura do corpo emocional, e como isso é um aspecto importante do trabalho, você o estará fazendo. E se ele seguir o modelo do último curso, ele os levará à meditação orientada e lhes dará alguma assistência no relaxamento e na cura dos seus corpos emocionais. Está a área número 1 onde, neste momento, a cura é obrigatória. Através dos seus seres completos, o poder do amor é igual à sua cura. É muito simples.
Não faz diferença, quer vocês entendam que têm corpos múltiplos ou não. Vocês podem ser curados simplesmente dando as próprios, o raio do amor. Nós temos feito isso de uma forma muito simples. De facto, vocês devem ter algum motivo para se elevarem no processo. Os que são mais sofisticados, encontrarão caminhos para evitar isso. Porque as igrejas cristãs são tão violentas contra os grupos da nova era. Elas estão com medo. Estão com medo de perderem os seus poderes. Estão com medo de que, se a nova era for manifestada, todos terão uma experiência individual de Deus e aí não haverá uma grande razão para ir-se a uma igreja particular ou doar para uma causa particular. Eles poderão se achar prejudicados financeiramente em outros assuntos. Existe um grande grau de impureza na organização religiosa. Muitos deles serão os últimos a despertar e, na verdade, muitos nunca o farão. Eles estarão, provavelmente, entre aqueles que sobrarão. Se vocês sentirem uma queda do sentimento religioso na natureza de alguém, ame-o incondicionalmente, mas em silêncio, para sua própria proteção. O Cristo é amor. O Cristo é a nossa presença que compartilhamos. Isso é muito simples. Nisso não há necessidade de trazer medo, julgamento ou crítica de outros. O Cristo não foi crítico, mesmo com aqueles que o estiveram perseguindo. Então, deixem que isso seja um modelo para vocês. Se alguém os estiver perseguindo, usem o exemplo dele. Não contem com isso para serem observados. Mas façam-no para sua própria elevação. Você pode falar sobre os 7 raios e se os semeadores de estrelas estão encarnando num raio particular ou misturado. Muito misturado. Aqui existem seres muito diferentes, de origens, grupos angelicais e mestres ascensionados diferentes. Vocês estão caminhando para serem reunidos com as suas famílias espirituais. Vocês entenderão mais como isso ocorre. Esses limites ocorrem em meio a muito entendimento esotérico. Deixem-nos simplificar e dizer que existem muitos voluntários em todo o universo, de todos os tipos de envolvimento e de todos os tipos de manifestação. Então, vocês se sentirão conectados com as suas naturezas superiores verdadeiras. Se acontecer de serem presenças angelicais, vocês se sentirão mais angelicais e serão capazes de conectar, talvez, os seus irmãos angelicais. Eu estou certo de que eles já o fazem. Haverá uma reunificação com as suas famílias verdadeiras. Não será igual ao sentimento de divisão como existe aqui entre famílias, tribos ou governos. Haverá um sentimento de amor e divisão, mas também haverá um sentimento de familiaridade, um sentimento de estarem sendo acalentados e de serem rodeados por seres aos quais sentirão conectados interiormente, num nível muito profundo. As experiências que vocês tiveram há mais tempo em suas vidas familiares, as quais têm sido um tanto imperfeitas, serão manifestadas nesse caminho. Vocês têm tentado experimentar o sentimento de suas famílias espirituais em suas amizades e em seus relacionamentos. Mas isso é muito mais profundo. Este trabalho ajudará a transformar os nossos corpos físicos para estarmos em melhor forma ou perdendo peso ou sendo mais saudáveis. Vocês podem estar inspirados para ascender nessa área. Deixem-me dizer que quanto mais saúde emocional vocês tiverem, mais alinhados espiritualmente estarão e mais fácil será ficarem curados das enfermidades que tiverem as suas raízes no corpo emocional. Então, haverá uma grande quantidade de trabalho concluído em nível emocional. Isso já começou e ajudará vocês a liberarem as energias que têm causado certas doenças dentro de vocês. Vocês não receberão, necessariamente, uma cura milagrosa, até o final do curso. Eu não faço afirmações dessa natureza. Mas isso será uma grande melhoria para inspirá-los a ascender nessa área. Vocês, neste momento, realizarão as suas próprias metas e se aproximarão de suas sintonias físicas espiritual, emocional, mental e fisicamente. E se vocês apenas aproximarem-se espiritual ou emocionalmente, talvez leve mais tempo para realizar a limpeza delas. Mas vocês podem estar sendo curados de muitas coisas que sentiram ser crônicas e de parte das suas máscaras. Como vocês se tomarão iluminados, podem estar achando que as suas dores e mágoas começarão a desaparecer, mas eu acho que vocês experimentarão mais dores e mágoas durante o processo. E assim, vocês passarão da fase dentro da fase do ser muito iluminado e muito jovem. Eu acho que antes de acabarmos ainda temos tempo para uma meditação breve. Por hora me despeço. Até a próxima vez. Boa noite. Fim. A Escada de Cristal, aula de Sananda e Arcanjo Miguel, terceira parte do livro. Sananda, olá. É bom revê-los com olhares tão brilhantes. Todos vocês se têm dedicado, eu posso ver.
Vocês têm passado por transformações e mudanças. É muito agradável ver todos vocês tão sinceros em seus cursos e tão acessíveis em seus corações. Faremos o melhor para não desapontá-los. Todo o trabalho que estão fazendo em meditação e abertura será recompensado. Então, relaxem, fiquem confortáveis e divirtam-se. Deixem-se ser um pequeno pedaço esta noite, nem tão inútil, nem tão sério. E não esqueçam de respirar ocasionalmente. Esta noite falaremos sobre libertação, cortar os cordões, deixar a ligação ir, ou como desejarem chamar. Eu, particularmente, gosto do termo cortando os cordões. Até certo ponto todos vocês embarcaram nesta jornada. Eu acho que muitos de vocês são completamente sinceros buscando a ascensão. Esta noite, eu e os outros os assistiremos na libertação daquelas coisas que os estão envolvendo na realidade tridimensional. O único empenho obrigatório da parte de vocês é relaxar, soltarem-se e afrouxarem um pouco os grampos que oprimem na vida cotidiana. Permitam-se, nesta noite, ficar e ver o que este momento tem a oferecer. Todos vocês têm estado confusos com o que poderia chamar de uma experiência de vida. De facto, vocês têm se enredado em muitas experiências de vida, mas a única que é penetrante é esta, a atual. Rodeando vocês, em suas vidas, existem muitas experiências físicas, emocionais e mentais. Estas são suas ligações ou conexões. Todos vocês estão conectados com suas vidas, suas atividades, seus traumas emocionais e todas as várias partes de vocês mesmos. Pode-se dizer que as suas vidas externas no mundo são reflexões de suas vidas internas e dos sistemas de crença e sentimentos que vocês têm sobre si mesmos. Se sentem amor por si mesmos, é muito provável que estejam tendo uma experiência de vida amorosa. Se sentem culpados e receosos, então é muito provável que estejam atraindo menos experiências de vida. Mas estou aqui esta noite para lhes dizer que não se preocupem com a natureza dessas experiências. O que quer que estejam sentindo, o que quer que estejam experimentando, tudo será transformado. Vocês estarão libertando as suas ligações com a realidade tridimensional de um modo doce e fácil. Isso é muito do trabalho que estaremos fazendo aqui. Para a maioria estaremos oferecendo essas aulas particulares, então vocês podem ascender graduadamente, podendo se preparar para o processo, sentir, saborear e não serem traumatizados com isso. Conforme vocês começarem a ascender e a brilhar, sentirão onde estarão conectados ao mundo e onde estarão ligados às suas personalidades e relacionamentos. Até este ponto, é onde vocês estão aderindo à sua evolução. Assim, à medida que vocês estiverem prontos para fazer, vamos libertar essas ligações com amor de um modo espirituoso e cirúrgico. Saibam que o que se exige de cada um de vocês não é a mudança drástica em suas vidas externas, reestruturação suas personalidades ou sistema de crença. Nós vamos fazer uma abordagem mais sutil. Vamos liberar tudo. Então, não importa o quão aperfeiçoadas sejam suas personalidades e concessões, vocês terão de se soltar, seja lá como for. Todos vocês têm estado se aperfeiçoando. Muito ruim. Não importa a muitos serem santos ou demônios. Vocês têm de se libertar de tudo isso. Porque no crescimento temos de liberar o que está nos envolvendo para que, assim que estivermos esclarecidos e vazios, possamos conter o que está chegando. O que está chegando para vocês agora é uma grande quantidade de energia e elevação. Podem libertar um pouco mais do que o normal. Vocês podem liberar tudo. Isso não é nada para temer nem para causar excessiva preocupação. Eu estou somente refletindo a realidade da situação. Aqueles que não estão preparados para a ascensão terão, inevitavelmente, menos tempo para passar por esse processo. Muitos não serão capazes de fazê-lo. Muitos estarão preocupados, receosos ou vinculados e perderão as suas oportunidades. Por causa do trabalho que vocês estão fazendo e porque vocês são os trabalhadores da luz e os semeadores de estrelas, iremos até vocês primeiro, sabendo que serão receptivos. Não é surpreendente que tantas pessoas sejam receptivas a este estranho conceito. É porque vocês estão designados para isso. É um processo natural para vocês e o objetivo a ser natural nesta aula é em todo o trabalho que vocês executam. Não quer dizer que vocês sintam uma separação dolorosa ou uma mudança violenta das suas personalidades. Estamos aqui para assisti-los numa doce libertação. O modo que vocês se liberarão é como um sentimento que começará a chegar como uma benção, trazendo uma bela e nova energia às suas vidas. E com a abertura e revestimento desta nova energia torna-se muito fácil liberarem-se do que os tem envolvido. Aqui, vocês nunca estarão vazios,
serão preenchidos constantemente. Nós estamos apenas mudando o fluido de seus recipientes. Fora com o velho fluido e que entra o novo. O fluido do amor. No seu íntimo, todos vocês logo estarão funcionando mais suavemente, com muito menos gasto e atrito em suas energias internas. Então, que sensação isso dará para vocês? Conforme se forem sentindo elevados em conhecimento e em frequência vibracional, descobrirão um fenômeno estranho ocorrendo nas suas vidas. Começarão a notar coisas às quais vocês se têm ligado, coisas que têm experimentado, pessoas que os têm rodeado e partes de suas personalidades. Elas podem começar a parecer diferentes para vocês. Podem começar a parecer um pouco pesadas e um pouco mais difíceis de manter. De qualquer forma, vocês poderão questionar por que as vêm mantendo. Diante da grande luz e presença, vocês terão um momento de fácil liberação daqueles aspectos imperfeitos. As coisas sobre si mesmos que vocês amam permanecerão, pois fazem parte da verdade de vocês. Nesse processo não estaremos preocupados com a manifestação das libertações, mas sim, de preferência, com as cordas que ligam você àquelas experiências e manifestações. É nisso que o arcanjo Miguel assistirá e falará com a sua espada. Todos vocês têm conexões emanando de suas presenças físicas. Essas conexões estão, na maioria das vezes, em seus segmentos intermediários ou em seus segundo e terceiro chakras. Todos têm cordões espirituais que os conectam a todas as suas experiências de vida, todas as pessoas que estão com vocês em suas carreiras e em seus vários mecanismos da realidade tridimensional. Todos vocês são como polvos. Assim, vocês sentirão ou conhecerão as suas cordas de libertação neste processo. Está chegando a hora em que eles se tornarão um pouco desconfortáveis, e aí vocês podem pedir ao Arcanjo Miguel, ou para qualquer mestre, que venha e os assista no corte de suas conexões físicas com a velha realidade. Vocês estão sendo dirigidos para uma nova realidade que estará sobreposta à velha. Então, todos experimentarão esta dimensão simultânea de suas vidas. Isso estará incidindo e impulsionando, mais e mais, sua velha realidade. A energia que está sendo expressada esta noite, e que está sendo mostrada através de todos vocês, é aquela que os assistirá esclarecendo sobre os seus vínculos e as suas amarras. Isso lhes mostrará quais serão liberadas e quais os assistirão. Para vocês, este é um processo de abertura, confiança e entrega. A confiança para onde vocês estão indo é melhor do que aquelas de onde vocês estiveram. Nós nos apegamos a coisas em nossas vidas porque elas nos dão um sentimento de segurança e salvação. Então, existe sempre um aspecto de fé obrigatória quando nos soltamos daquilo que nos educou e nos preparou com algum nível de satisfação limitado. A satisfação e a segurança que os estão esperando são muito incríveis e divinas. Eu penso que à medida que começarem a experimentar isso, terão um pouco de dificuldade em entregar-se, pois isso é sentido com o seu superior. É sentido como seu propósito e destino. É sentido como se seus próprios corações estivessem crescendo e vibrando com a frequência do amor. Assim, vocês terão as suas mãos livres para aceitar todos esses novos dons. Novamente, esta não é a transformação que vocês podem manifestar conscientemente, ou dirigirem a si mesmos. É algo que ocorrerá espontaneamente na descoberta de seus processos. Isso é apenas para vocês relaxarem e permitirem. Vocês podem estar apenas sentindo-se mudar em suas experiências físicas, prestando mais atenção ao que comem, bebem e absorvem. Vocês têm recebido sinais sobre as mudanças e os estão seguindo. Então, será disso que falaremos esta noite. Assim, relaxem, e vamos nos dar um momento para meditar, e talvez possamos fazer uma perícia neste assunto, vir e falar com vocês sobre isso. Miguel, bem-vindos meus queridos. É agradável estar com vocês e aquecer-me com suas presenças nesta noite. Saibam que vocês estão rodeados pela legião angelical. Estamos espargindo sobre vocês o nosso amor e nossa irradiação, como estamos partilhando a irradiação de vocês. Todos nós estamos sendo elevados juntos. É muito bonito. Eu venho esta noite a pedido de Cristo para assisti-los na sua libertação, na separação de suas ligações com suas limitações. Vocês têm estado imersos na escuridão por muito tempo, ainda que não tenham esquecido seus elos superiores. Vocês não esqueceram as suas propostas. Não tem sido fácil lembrarem ou agirem através disso, ainda que também o tenham feito. Estou aqui para encorajá-los a continuarem neste caminho, do qual virão a gozar brevemente em suas vidas. Relaxamento e respiração, isto é, envolvimento. Neste momento, envolvam-se. Permitam-se ser elevados. Permitam-se ser inundados de luz.
Não há nada para temer em estar sendo elevado dentro de seus verdadeiros estados. Se isso lhes dá medo, é apenas porque vocês cresceram acostumados com a realidade tridimensional e seus laços. Quando tiverem reconhecido os seus verdadeiros estados, acharão estranho ter se mantido ligados à realidade tridimensional. Todas as energias densas que ainda estão unidas a seus corpos emocionais e físicos serão desprendidas. Vocês se estarão desprendendo de suas velhas formas e estarão reemergindo com a presença verdadeira. É um momento excitante. É um momento de grande alegria. Não se permitam ter dúvidas e medos. Simplesmente, sintam o que estão experimentando. Se estão sentindo dificuldades em suas transformações, me chamem para ajudá-los a separar essas conexões com as coisas que estão causando desconforto. Vocês cresceram acostumados com desconforto e limitações. Muitas experiências das quais se estão libertando agora, são aquelas que no passado vocês abraçaram por satisfação, segurança e por algum motivo de paz. Uma maior paz virá preenche-los e as suas velhas formas são muito pequenas para contê-la. Então, esta noite, nós os estamos elevando. Consciente e inconscientemente, vocês estão sendo elevados em suas frequências, em suas experiências e em suas consciências. Alguns podem começar a sentir que estão se elevando e que não estão em conexão com a Terra tanto quanto antes, enquanto outros ainda sentirão que estão em suas circunstâncias comuns. Independentemente de suas percepções de atividade, estejam seguros que estamos trabalhando para elevá-los. É nosso desejo ensinar-lhes dessas maneiras experimentalmente o que ascender. Para poderem subir pequenos degraus agora, vocês já terão subido muitos outros, e assim se sentirão confortáveis e à vontade quando a ascensão vier. Vocês não ficarão traumatizados com o processo. Se não ficarem traumatizados quando estiverem sendo reatados e reconectados com a hierarquia, não perderão muito tempo na transição e poderão unir-se mais rapidamente na experiência da irmandade do compartilhamento que existe. Muitos que ascenderem terão um momento de relaxamento e reassimilação do seu novo ambiente. Muitos serão incapazes, até mesmo de apreciar onde estão e o que está acontecendo. Esses precisarão ter algum treinamento, alguma direção e algum cuidado com amor e doçura. O mesmo cuidado com amor que vocês estão recebendo antes da hora, de maneira que quando estiverem com a irmandade, poderão gozar e sempre ajudar na elevação dos restantes. Há muito para gozar e experimentar. É como um imenso banquete de prazer. Felizmente, uma vez tendo ascendido, vocês não terão de morrer, assim terão muito tempo para gozar de tudo isso. O tempo é muito limitado na realidade tridimensional. Nunca há tempo suficiente para executarem aquilo que desejam. Mal vocês começam a tornar bom o que estão fazendo, começam a envelhecer. Isso não ocorrerá com vocês no futuro. Vocês terão consciência de todas as suas experiências. Serão, indefinidamente, capazes de crescer. Serão capazes de explorar os universos e ir onde desejarem, dependendo de seus níveis de envolvimento e serviço. Ao elevarem-se, podem começar a sentir, mais fortemente, as suas conexões com a Terra. Podem começar a sentir alguma tristeza ou abandono na percepção de seus segundos, terceiros e primeiros chakras. É quase como tentar flutuar como um balão, mas com muitos fios ligados a vocês. Se desejarem, neste momento, podem realizar esta visualização. Imaginem-se subindo bem altos sobre a Terra, acima das nuvens e rodeados pela legião angelical. Imaginem-se flutuando, mas conectados à Terra por muitos fios e cordas escuras emborrachadas que se conectam a vocês. E então, chamem pelo meu nome, e imaginem uma espada de chama azul brilhante afastando e cortando essas cordas. Sintam a claridade da ascensão. Vocês não precisam se preocupar, enquanto estiverem ascensionando, com o fato de não serem capazes de recuperar a conexão com suas realidades tridimensionais. Isso estará sempre lá esperando-lhes. Em qualquer momento que desejarem poderão se rematerializar na realidade tridimensional, sempre, depois da ascensão. Permitam-se flutuar esta noite. Permitam-se elevar-se. Se se sentirem acompanhados por anjos, é porque estão. Existem anjos mais do que suficiente, para todos ao nosso redor. É serviço deles auxiliar a humanidade e ajudar na elevação. É a presença deles que conforta vocês em meio à transição, apenas por serem as mesmas presenças doces que confortam aqueles que deixam seus corpos na experiência da morte. Isso é muito melhor que morrer, não é? A claridade que vocês começarão a sentir nos seus corpos, em suas emoções e em suas existências, será o resultado de suas libertações e elevações a uma frequência mais alta.
E a elevação às frequências mais altas resulta na queda de energias mais densas. Em qualquer momento que se sentirem pegos por uma energia densa, chamem por mim. Peçam-me para estar com vocês e assisti-los no afastamento dessas conexões físicas. Isso não é uma fuga da realidade. Isso é uma fuga para a realidade. Sei que, da mesma forma como vocês realizaram as suas conexões, não irão parar repentinamente de amar todas as pessoas que amam e as quais estão juntos em suas vidas. E a conexão particular com esses seres que inibe a corrente do amor. Se vocês estiverem livres, disponíveis e canalizando o amor, poderão muito mais. Assim, nada do que vocês imaginam estar fora do amor prejudicará os seus processos de ascensão. Aqueles que têm filhos e relacionamentos podem estar preocupados, mas estarão beneficiando todos esses relacionamentos neste processo. Ao cortarem os cordões de energia densa, poderão reestabelecer suas conexões e cordões etéricos da sintonia do amor, de forma que essa pureza de sua experiência possa ser dividida com todos aqueles à sua volta. A grande diferença é que essas cordas não atarão vocês. Então, permitam-se sentir mais em seus corpos, se ainda não estiverem sentindo. Permitam-se sentir as suas próprias pernas e a sua ligação com a terra. Deixem-se impulsionar mais interiormente a um estado viável de funcionamento. Eu lhes direi que a qualidade da experiência que vocês terão com este processo será um reflexo direto da intensidade com que se dedicam a essa preparação. Vocês terão uma experiência muito agradável na ascensão se estiverem preparando-se na meditação, conscientemente. Para vocês, será como um passeio num parque de diversão. Será como se estivessem esperando na fila, por algum tempo, e, finalmente, conseguissem subir no carro e percorrer a montanha-russa. Então, eu os encorajo a meditar como todos os mestres têm feito. Se possível, meditem 2 vezes por dia, uma de manhã e outra à noite. Esta é a recomendação de Sananda. Eu não sugeriria um tempo específico para meditar. Façam um pouco mais do que têm feito, e fazer um bom tempo só depende de vocês. Todos têm a sua própria capacidade. Não limitem a quantidade de tempo. Deem-se um tempo, uma vez por semana, para explorar uma região interior em diferentes horas, para praticar ascensão e relaxamento. Para sentirem-se elevar e sentirem os seus laços, façam a meditação que fizemos esta noite. Vocês devem elevar-se um pouco mais a cada vez, assim adquirem mais força e me ajudam. Essa tarefa é sua e essa é a sua lição de casa. Pratiquem elevar-se. Pratiquem ascensão na meditação e não fiquem ligados excessivamente aos resultados. Não sejam excessivamente autocríticos. Isso está acontecendo a cada um de vocês. Ninguém está sendo deixado de fora deste processo. Alguns de vocês são mais ligados à Terra, enquanto outros estão prontos para elevar-se a qualquer momento. Alguns de vocês são particularmente angelicais e excitantes. Esta é a sua natureza. Ame sua natureza. Aqueles de vocês que estão mais presos à Terra, estão por alguma razão. Os que estão flutuando por alguma razão. Vocês descobrirão a razão conforme progredirem. Vocês entenderão a razão na totalidade, conforme suas ascensões forem completadas. Então, vocês verão a perfeição completa de si mesmos, de todas as lições que sofreram e por que são do jeito que são. Assim, saberão que são bonitos do jeito que são. Novamente, não estamos aqui para aperfeiçoar as suas personalidades. Estamos aqui para dividir essa experiência e aceitá-los como são. Então, se alguém voltar à Terra para me fazer perguntas esta noite, eu me beneficiarei e saberei que está resultando. Perguntas ao Arcanjo Miguel. Eu estava pensando nos meus animais de estimação. Estou realmente ligado a eles e gostaria de saber se serão capazes de ascender conosco. Miguel, é uma boa oportunidade para praticarem, como se fossem anjos, e trabalharem com seres que desejam ascender. Podem começar trabalhando com os seus animais de estimação. Vocês têm de irradiar sua luz através deles e, assim, é possível também que eles sejam capazes de elevar-se. Pode parecer estranho haver um céu de pássaros, um céu de gatos e um de cachorros, do jeito como suas mães lhes disseram quando eram crianças. Conforme o tempo passar, vocês podem não se desligar totalmente deles, mas eles estão preparados para isso. Se existem alguns de nós que estão mais instruídos, isso dificultará a elevação na ascensão atual. Miguel, geralmente é mais proveitoso estar preso à Terra. Se estiverem, significa que estão conectados a todos os seus chakras e são capazes de trazer a energia da luz, através de seus corpos inteiros, o que é exigido para ascender. Então,
Não sejam autocríticos com as suas experiências particulares enquanto estão meditando e fazendo um esforço para se entregarem e se abrirem ao processo. Isso é muito importante para abrir os seus corações e o amor que sentem dentro de vocês. Existem critérios. Se estiverem de coração aberto, serão alinhados à Irmandade e à Legião Angelical. Eles trabalharão com vocês se estiverem com os seus corações disponíveis para receber essa energia. Os ajustes necessários nos seus chakras, nos seus corpos iluminados, serão feitos. Assim, haverá um reequilíbrio, que já está acontecendo dentro de todos vocês. Alguns de vocês poderão achar que se sentem mais instruídos do que estão. É porque a energia da luz deseja atingir toda a sua estrutura e não apenas o chakra do coração. Vocês querem ir com o corpo completo para onde estão indo, e não apenas com a metade. Então, não se preocupem com isso. Estou perfeitamente habilitado para conduzir esta espada. Isso leva apenas uma fração de segundos. Se necessário, faremos ajustes. 3 Cada um de nós irá individualmente ou iremos com um grupo. Miguel, todos vocês irão pelo mesmo caminho. As suas reações no processo de ascensão serão totalmente variadas, dependendo dos seus próprios níveis de envolvimento, seus próprios níveis de ligação. Todos vocês sofrerão seus próprios processos ao redor dessa elevação, mas a elevação atual ocorrerá exatamente do mesmo modo para cada um. Temos aperfeiçoado isso. Então, vocês serão elevados. Queiram ou não, todos irão ao mesmo tempo. Todos aqueles que forem na primeira onda, irão ao mesmo tempo, aproximadamente na mesma data, quer estejam juntos ou separados. Os que estão indo na primeira onda, se irão encontrar novamente. 4 Seremos capazes de ver ou perceber que outros se estarão elevando. Nós saberemos ou será uma experiência muito singular à medida que ocorre. Miguel, até esse momento vocês têm suas mãos cheias de experiências e, mesmo que procurem ter um grupo experiente, perderão rapidamente o rastro pelo fato de estarem com um grupo. As suas próprias experiências com os seus corpos iluminados terão precedência. Vocês estarão tão rodeados de luz, energias e presenças que não ficarão preocupados com nada que os estiver rodeando antes do início da experiência. Então, novamente, se vocês estiverem num grupo, e isso lhes mostrar o caminho, terão um grupo experiente antes da elevação. Assim, haverá uma experiência, um tanto de luz e em seguida vocês se poderão sentir novamente no grupo, mas numa nova situação. Existem muitos caminhos onde isso pode ocorrer e muitas variáveis diferentes envolvidas. Mas o atual processo de ascensão, propriamente dito, não varia. A manifestação atual do corpo iluminado é uma manobra acentuadamente científica. Há um pequeno espaço para variação. Tudo deve ser consumado com perfeição e com alinhamento perfeito. 5 E sobre as crianças. Você disse que as crianças poderiam ir conosco e poderiam ficar com 18 anos. Quando voltarmos elas voltarão conosco ou nossos trabalhos serão separados. Se elas voltarem, poderão voltar também como mestres ascensionados. Elas ficarão com 18 anos ou retornarão à idade que tinham antes. Eu tenho um filho curioso. Miguel, o relacionamento cotidiano de vocês com seus filhos será totalmente diferente. Vocês são agora pais e filhos. Vocês têm ao mesmo tempo um relacionamento de alma ou uma conexão espiritual com este ser. Esse é um tipo de ligação que permanecerá após a sua ascensão. Então, vocês se reconhecerão um ao outro se encontrarem neste momento. Como terão a mesma idade, ainda não se sentirão totalmente paternos em relação a este ser. Vocês verão um ao outro como realmente são. Até agora, vocês se estiveram observando um ao outro através de um espelho muito limitado. Vocês se observam dentro de seus parâmetros e papéis limitados. Os papéis serão diferentes enquanto os seus serão os mesmos após a ascensão. Quaisquer oportunidades de serviço que forem apresentadas, o serão para cada um individualmente. Alguns trabalharão juntos e outros não. Está tudo de acordo com o que é mais benéfico para a elevação do restante da humanidade. Até o momento das suas ascensões, vocês não serão prejudicados muito tempo por estarem com pessoas diferentes. Talvez vocês permaneçam com suas almas gêmeas, talvez trabalhem em grupos, porém, as conexões que fizeram na superfície da Terra lhes parecerão totalmente diferentes. Na verdade, elas parecerão totalmente diferentes para vocês, mesmo antes de suas ascensões, à medida que começarem a se desligar mais e mais. Então, poderão encontrar alguns de seus relacionamentos em total mudança, mas ainda serão de amor, eles ainda estarão sendo curados e ensinados. Mas não estarão mais ligados como agora. 6 Se nós somos os tipos presos à Terra,
Como podemos facilitar o equilíbrio dos nossos chakras neste processo? Miguel, isso não é algo que vocês precisem controlar. É algo para o qual precisam simplesmente se abrir. Em suas meditações, invoquem os seus guias, Sananda, Ashtar, eu mesmo, e peçam para manifestarmos os seus corpos iluminados. Vocês precisarão ter os seus chakras alinhados, para manifestar os seus corpos iluminados. Isso tudo faz parte do processo. Assim, abaixo dessa série de pedidos, vocês se sintonizarão totalmente. E o que quer que vocês experimentem, será apropriado. Se não se sentirem dirigidos para um caminho mais instruído, pode ser que não seja obrigatório para vocês, ao passo que se o forem, então será algo necessário para vocês. Este é um processo individual muito particular. Cada um de vocês tem um equilíbrio único para consumar e um caminho unido de abertura para assim fazer. Todos vocês têm várias ligações com tipos diferentes e vários graus de abertura nos seus chakras. Alguns de vocês são muito esclarecidos, estão muito abertos em certos chakras e mais fechados em outros. Esses estarão sendo abertos e, então, vocês poderão sentir um pouco de perda do processo, mas isso é para vocês confiarem e terem fé, sabendo que é necessário ao seu crescimento, a conclusão de suas missões e tarefas e a sua ascensão. 7. Durante a meditação sinto-me muito pesado. Você pode comentar sobre isso? Miguel, haverá alguma libertação para vocês, assim como nuvens emocionais. Seus corpos emocionais ainda contêm densidade da vida na Terra, lembranças de várias coisas, isso será libertado. É aconselhável seguirem sempre suas intuições quanto a isso. Se vocês se sentem, qualquer um de vocês, passando por uma emoção de liberação intensa, pode ser que se estejam beneficiando do serviço de alguém que se realize ajudando a liberar traumas emocionais. Como eu disse, essa vereda é única para cada um. Muitos de vocês podem simplesmente meditar em seus caminhos de ascensão. Alguns meditarão e sentirão que encontram obstáculos que parecem muito difíceis de vencer, ou encontram uma grande tristeza que não conseguem entender e liberar totalmente. Se suas meditações e chamadas pelos meus serviços não são suficientes, procurem um especialista em alguma área e tentem uma hipnoterapia ou algo dessa natureza. Igualmente, tomem cuidado com a sua saúde física. Vocês precisam ter uma maneira de oxigenarem-se um pouco mais. Vocês podem discutir sobre isso com algum especialista nesse assunto de saúde física. Não se preocupem, todos vocês estão sendo preparados para isso. Todos vocês estão nas mãos de Deus. 8. Você disse que a primeira onda de ascensão poderia começar logo. É um processo de 1 ano ou 2? Ou esta primeira onda de ascensão será nos últimos 5 anos? Que tipo de cronograma vocês poderão nos dar sobre isto? Miguel, é melhor cedo do que tarde. Existem muitas variáveis. Quando a hora da primeira onda se aproximar, vocês serão avisados de maneira que não poderão ignorar. Vocês terão consciência disso. A segunda onda seria, eu poderia dizer, dentro de 6 meses a vários anos depois da primeira. A última onda será no último momento possível. Então, isso pode ocorrer em alguns anos. Quanto mais distantes as datas, menos previsíveis são elas, tempo e espaço. Todos vocês terão tempo e espaço mais um pouco, na terceira dimensão. Vocês verão por que é tão difícil para nós prevermos. Nós existimos num universo que é o multidimensional. Assim, a visão que vocês têm de um universo com começo, meio e fim é bastante limitada e não totalmente adequada à realidade. Na realidade, existe apenas um momento e dentro dele muitos universos estão ocupando o mesmo espaço em diferentes dimensões, assim como estamos com vocês agora, neste mesmo espaço, mas vocês às vezes não podem nos detectar visualmente. A maioria de vocês não podem. Isso porque existimos em dimensões diferentes. A nossa frequência é mais alta e os seus sentidos não podem percebê-la. Então, quando vocês ascenderem, também se sentirão rodeados por amigos e terão corpos. Vocês terão corpos pentadimensionais ou mais elevados, mas eles serão muito diferentes, serão muito iluminados, durarão muito mais e serão muito mais cheios de luz. Nessa perspectiva vocês podem dizer, ótimo. Ainda terei mãos e pés. Nada vai mudar. Por um momento vocês podem sentir que nada mudou, então entenderão o que tem acontecido, o que vocês deixaram para trás e o que ganharam. Existem muitas dimensões neste universo e muitas dimensões nos muitos universos. 9. Ainda teremos uma realidade tridimensional igual à que teremos agora ou surgirão diferentes? Miguel, isso parecerá muito engraçado para vocês.
Vocês a verão e lembrarão terem estado dentro dela e darão muitas risadas sinceras a respeito de todas as situações desagradáveis. Vocês a verão de um espaço mais detalhado e elevado. E mesmo se escolherem se manifestar de tempos em tempos como os mestres ascensionados, que é o que esperamos que muitos de vocês façam, ainda serão totalmente os mesmos. Vocês estarão nos seus corpos iluminados. Uma vez que alcancem a quinta dimensão, não terão mais a necessidade de estar amarrados. Esta é uma libertação. 10. Eu tenho uma pergunta sobre a diferença do tempo na quinta e terceira dimensão. Se eu estou na nave sendo treinado por, digamos, 3 ou 4 meses, quanto isso poderia representar em tempo terrestre? Isso poderia ser como 3 dias da terceira dimensão? Miguel, é algo como isso, mas é muito mais flexível do que podem imaginar agora. Pode parecer como 10 anos no tempo espacial, como vocês poderiam ser colocados de volta na Terra dentro de poucas horas da partida inicial. Vocês serão capazes de passar através da entrada do tempo e espaço, e talvez possam entrar quando houver um ponto alinhado ao seu serviço. Parecerá que estiveram conosco por um tempo mais longo do que na verdade estarão no tempo terrestre. O tempo terrestre que se evapora, será menor do que parece, pois se está acelerando. Novamente, existem muitas variáveis. Imaginem todos os seres ascendendo, encontrando-se na nave-mãe, reconhecidos por suas próprias descendências e seus seres sublimes, lembrando-se de quem são, sendo treinados e cheios de amor e bênçãos e fazendo as suas escolhas quanto às oportunidades que estarão lá para cada um. Existe bastante trabalho que deve ser feito completamente. Existe muita organização a ser posta em prática. Estamos muito organizados a respeito de podermos ser irmãos espaciais. Nem todos nós somos do espaço. Isso se torna menos espacial conforme você prossegue, e mais preciso e simultaneamente mais e mais expandido. Difícil de compreender, estou ciente disso. Então, o tempo que ocorre entre a elevação e a reemergência de seres ascensionados não é realmente conhecido. Isso depende de muitas variáveis. Esperamos que seja tão logo quanto possível, porque existem remanescentes dos semeadores de estrelas, que também precisam ser assistidos na sua transição. Os semeadores de estrelas que não despertaram até agora, que estão apenas começando a despertar ou estão totalmente sonolentos, mergulhados nos seus ninhos tridimensionais, precisarão ser revividos. Então, o primeiro trabalho que os seres ascensionados farão, será reviver esses seres. E não será difícil, pois vocês terão muitos poderes e, se quiserem, poderão mostrá-los para ajudá-los a se lembrarem de quem são. Então, espera-se que haja clamor, tanto na segunda quanto na terceira onda. Vocês que estão preparados para estar na primeira onda são a minoria. E aqueles de vocês que estão sendo preparados para este processo serão verdadeiramente honrados, como serão. Muita coisa os aguarda em termos de surpresa, maravilha e celebração. Todos vocês serão reconhecidos por suas próprias naturezas, suas próprias alianças de seres. Vocês vieram de muitos cantos do universo, de muitas esferas angelicais e muitas evoluções elevadas. Apesar de terem a conexão em espírito, que todos nós compartilhamos, vocês têm também as suas próprias histórias de origens particulares, as suas almas familiares e os seus grupos. E isso tudo ficará claro para vocês. Vocês serão informados disso. Esse é um universo bastante magnífico. A aliança continuará até a Terra ser libertada. Então, vocês poderão desejar retornar às suas origens ou ir para outro serviço. Vocês descobrirão que aquele serviço é o princípio diretivo de todos os seres iluminados e libertos. Serviço é o caminho pelo qual vocês sentem a sua própria magnificência fluir, a sua própria conexão com o Pai, e isso é vicioso. Quanto mais vocês obterem essa energia, mais a desejarão. Assim, existe um clamor geral de serviço. De facto, muitos que não estavam totalmente qualificados, desejarão ser semeadores de estrelas neste momento. Acreditem ou não, vocês foram os mais qualificados. É difícil de imaginar da perspectiva de vocês. 11. Ao retornar com os seus corpos pentadimensionais, será possível distinguir semeadores de estrelas da humanidade? Miguel, sim. 12. Então saberemos quem agitar e a quem tratar com delicadeza. Miguel, sim. Todos vocês terão os seus poderes de tacto totalmente estabelecido e não prejudicarão ninguém em suas manifestações. Vocês serão treinados para os seus serviços particulares. Serão reconhecidos pelos poderes que escondem em si mesmos, os quais estarão esperando-os quando se conectarem com os seus veículos superiores. 13. Nós temos falado em compartilhar os ensinamentos dessas aulas,
Se acharmos que existem pessoas prontas para receber a luz, elas terão os mesmos benefícios que estamos recebendo. Este é o modo de elas serem atingidas. Miguel, sim. Vocês poderão partilhar os ensinamentos com aqueles que estão dispostos a isso. Se eles se mantiverem atentos e praticarem a meditação, receberão o benefício da nossa presença. Não é necessário ter aulas comigo para ascender. 14 Miguel, se alguém tivesse um desejo muito verdadeiro de ir na primeira onda, essa pessoa terá a probabilidade de ascender? Miguel, sim. Se você tem um forte desejo de ir, é uma indicação de que irá na primeira onda. Alguns não irão na primeira onda, embora não tenha certeza de quem irá. Então, não me perguntem quem irá ou não na primeira onda. Isso é muita pressão, mesmo para mim. Mas saiba que se não for na primeira onda, no momento da ascensão, você receberá instruções adicionais e entenderá por que não está indo e o que está fazendo. É muito improvável que alguém que seja semeador de estrelas não vá na segunda onda. Então, se sentirem em si mesmos o desejo de ir com a primeira onda, rezem e meditem por todos os meios. Invoquem a manifestação de seus corpos iluminados. É, acima de tudo, o desejo em seus corações que suscita os poderes que assistirão vocês. Este é um desejo ao qual vocês não têm de se esquivar. Está ligado à devoção. Devoção é o desejo do coração de estar com o amado. Vocês podem achar que esse desejo está crescendo, assim como os outros diminuindo. Saibam que ninguém está sendo menosprezado. Estamos conectados conscientemente com todos os semeadores de estrelas e toda a humanidade, quer eles estejam cientes disso ou não. Estamos trabalhando com cada um para abri-los e preparados. Ninguém será deixado na humilhação, a menos que deseje. 15 Essa é uma questão pessoal. Recebi a informação de que não irei na primeira onda porque tenho algo a completar antes de ir, mesmo que no momento da ascensão eu queira ir. Quando a ascensão acontecer, eu esclarecerei isso. Miguel, sim, embora eu possa esclarecê-lo em suas crenças sobre qual o seu destino, neste momento. Esta oportunidade de ascensão com a primeira onda, acrescenta-se às suas outras programações. Cada um de vocês tem estado num programa, num caminho no destino da elevação da humanidade, e fazendo várias ações de serviço como ao longo de todas as suas vidas. Então, essa apresentação da ascensão vem como um tipo de choque. Isso se sobrepõe ao seu outro programa. Eu sugeriria que vocês continuassem no curso das suas vidas como têm feito e esperassem até a ascensão para tomarem as suas decisões. Vocês não precisam acreditar que estão vinculados a qualquer contrato, a menos que desejem estar. Esta é uma oportunidade para concluírem todos os seus negócios inacabados e tomarem outro rumo. 16 Mas eu sinto como se minha necessidade de ficar tivesse relação com um outro ser que precisa nascer para poder ascender. Miguel, se eu fosse vocês, eu honraria os meus sentimentos, informações e, também, permaneceria disponível. Se vocês forem esclarecidos, receberão a orientação correta e não serão enganados. Não tenham medo disso. Simplesmente se preparem e, em suas preparações todas as coisas ficarão claras. Não é o nosso desejo criar mais confusão nas suas vidas. Se sentirem uma intuição forte para esperar pela segunda onda, façam-no. Todas as coisas podem ser acomodadas. E isso não quer dizer que vocês não se beneficiarão com os nossos serviços nesta aula. Com certeza, vocês se beneficiarão. Vocês simplesmente estão sendo preparados para quando o momento chegar. A preparação que fazemos com vocês não é algo que dura pouco ou deteriora-se com o tempo. Então, independentemente de quão longo seja o tempo após o término dessas aulas e a ocorrência da ascensão, o trabalho que fizerem aqui continuará totalmente válido. Liberem-se da intranquilidade e, simplesmente, estejam disponíveis. Observem o que se representa para vocês mesmos. 17 Miguel, mesmo tendo prudência em compartilhar informação sobre a ascensão, estou me deparando com o medo dos outros. Eu tenho dito para eles pensarem sobre isso como parte do seu crescimento espiritual, porque é assim que vejo as coisas. Você pode comentar sobre isso. Miguel, o medo é a restrição número 1 para a ascensão. O medo inibirá a massa da humanidade de ascensionar. Nós, e vocês, estamos aqui para erradicar esse medo. Estamos aqui para tranquilizá-los. Os que forem na primeira onda e retornarem, estarão tranquilizando aqueles que ainda estiverem na realidade tridimensional, mostrando que não há nada a temer. Então, quando apresentarem esta informação, vocês podem encontrar medo e confusão. Essa informação não faz parte da programação de todos que seguem uma trilha espiritual. Muitas trilhas espirituais não levam em consideração que a ascensão é a meta final.
Este é um ensinamento errôneo, pois a ascensão é a meta final do crescimento espiritual. Então, vocês estão certos em dizer que a ascensão é parte do crescimento espiritual. Digam que a ascensão é o resultado final do crescimento e iluminação espiritual no plano da tridimensionalidade. Este é o caminho por onde vocês seguirão para a próxima fase. Há crescimento da quinta para outras dimensões, conduzindo, de facto, para o próprio trono de Deus. Podem dizer às pessoas que vocês não estão acreditando numa manifestação estranha dos irmãos espaciais chegando para levá-los embora. Novamente, nós os temos avisado sobre isso. Se vocês falarem dos irmãos espaciais para outros e encontrarem resistência e medo, isso é da sua responsabilidade. Não digam o que não avisamos. As pessoas acreditam em Jesus Cristo. Acreditam em vários mestres ascensionados. Elas acreditam igualmente em anjos. Mas elas passarão por um momento muito difícil para acreditar no comando Ashtar e entende-lo. Isso não faz parte do programa da Terra, exceto de uns poucos seres e profetas iluminados. Isso se tornará cada vez mais parte da vida na terceira dimensão, conforme o tempo passa. Quando a Terra estiver pronta para sentir a manifestação completa do comando Ashtar, ele se manifestará de maneira que possa, sem dúvida, estar acima dos seus poderes e suas benevolências. Está além de vocês experimentarem e dividirem isso com os outros. Faça a palavra ser ouvida discretamente. 18 Quanto mais eu persigo a ascensão, mais sou desafiado pelos outros a respeito das minhas crenças. Você pode comentar: Miguel, vocês serão desafiados. Esta é uma das manifestações da Irmandade Caída, as forças escuras que causam separação e disseminam ensinamentos espirituais imperfeitos. Se os ensinamentos não ajudarem na ascensão, então não serão completos e até não poderemos aprová-los. Vocês podem até se beneficiar desses professores por um tempo, mas eles só elevarão a um certo nível de sabedoria. Os seres humanos atraem os ensinamentos que podem aceitar no momento. Cada um de vocês está sendo testado na sua fé, na sua devoção e no seu brilho. Isso não é necessário numa viagem fácil. Isso pode ser atraente e inteligente num caminho plano, embora existam sempre pontos dificultosos ao longo do curso. Vocês passam por alguns testes e já querem esquecer a coisa toda, mas não podem. A essa altura provavelmente todos vocês já passaram por isso. E passarão novamente. Quando o Cristo esteve presente na sua existência tridimensional, os seus discípulos mais próximos, aqueles que foram mais abençoados com a sua presença, ainda tiveram momentos de dúvida e recusa. Isso faz parte do processo de teste. Sigam os desejos do seu coração como Ashtar vem pedindo e recomendado. Não se questionem sobre o que pensam ser possível. Em vez disso, questionem-se sobre o que poderiam experimentar, se algo fosse possível. Acreditar que algo é possível está mais de acordo com a realidade. Então, sabendo que a ascensão é real, que é real para vocês, vocês poderiam experimentá-la. 19 Eu venho experimentando uma série de desconfortos físicos nos últimos anos. Eu não sinto muita luz ao passar pelo processo e sinto que terei de ser curado e melhorado fisicamente antes de poder ascensionar. Igualmente, esses problemas físicos não parecem fazer sentido quando penso no que acontece comigo espiritualmente. Miguel, os sintomas físicos são sinais do seu deslocamento para uma frequência mais elevada de manifestação. Eu recomendo às pessoas que lidem com a ascensão tanto física quanto espiritualmente. Medite e peça a manifestação de cura para Sananda, o Cristo, e para os seus outros professores e guias. Peça por seu corpo iluminado, como temos recomendado. Não se preocupem com a relação de seus corpos. Todos os seus corpos estão sendo reestruturados celularmente. Esse processo nem sempre é confortável, é parte do processo de manifestação. Vocês estão passando por este caminho mais suave gradualmente do que muitos. Muitos dos que virão depois de vocês terão um período intenso de ajuste para a ascensão. Vocês também poderão obter ajuda de profissionais de saúde em nível físico, acupuntura, etc. Amem seus corpos e sigam suas intuições, mas não estejam excessivamente preocupados ou ligados com o que sentem nos seus corpos físicos. Os seus corpos físicos estão respondendo. Eles podem responder de forma bastante incomuns nesse processo de ascensão. Eles podem, na verdade, parecer mais densos e pesados do que são e podem expor mais suas dores e mágoas e várias outras manifestações. Isso faz parte da operação. É apenas algo por que vocês devem passar, o mais tranquilamente possível. Saibam que esta é a última vez que isso os preocupará. Então, é o momento de fazermos uma pequena meditação.
Espero que vocês saibam que não estão na presença de um ser que optou por vir e falar com vocês esta noite. Vocês estão rodeados por mestres, seres ascensionados, guias, professores e anjos. Há um agrupamento de seres servindo-os. Isso vale também para as meditações que vocês fazem sozinhos, mas pode não ser tão profundamente experienciado todas as vezes. Apenas relaxem e sigam as suas respirações. Se vocês sentirem uma luz aumentando no seu terceiro olho ou em seus chakras superiores, poderão observar o que estou dizendo. Haverá uma variedade de experiências disponíveis de acordo com as suas várias necessidades. Nós não trataremos você simplesmente como um corpo com a mesma energia quando estiverem num grupo. Daremos a cada um de vocês aquilo do que estão mais necessitados e aquilo para o que estiverem mais abertos. Novamente, quanto mais meditação puderem ter nas suas vidas, maior será o nível de experiência que poderão ter em nossos grupos de meditação. Algumas meditações parecerão mais profundas e outras se dispersarão. Não se julguem. A mente também terá sua reação ao aumento da frequência de energia. Algumas vezes a mente tornará-se muito agitada e vocês se perguntarão se perderam a sua capacidade de meditar. Não se preocupem com isso. Gastem o seu tempo concentrando-se na sua respiração. Vocês receberão o que é preciso, então tenham confiança e fé. Vamos meditar juntos. Quem quiser meditar, pode permanecer, e quem deseja retornar, pode fazê-lo agora. Desejamos que saibam que sempre estaremos com vocês. E, com satisfação, nós lhes daremos a sua lição de casa para a semana. Invoquem a minha presença cada manhã e cada noite. Peçam minha ajuda para libertá-los daquilo que os está prendendo e vocês verão que isso é completamente verdadeiro. Vocês terão consciência de que estou realmente com vocês nas suas batalhas contra a limitação. Saibam que a luz os rodeará sempre e que vocês não podem falhar. Fiquem em paz e amem-se, como Cristo os ama, incondicionalmente. Não fiquem preocupados com as suas imperfeições e suas limitações. Amem-nas todas. Elas não estarão como vocês muito tempo. Vocês podem também saborear esses hábitos, os quais estão enfraquecidos. Os últimos dias de existência tridimensional para vocês serão tão agradáveis quanto se permitirem aproveitá-los, enquanto passam por este processo. Vocês se encontrarão vivendo dias intensos e de grande graça. Tenham fé e confiança do começo ao fim. Nossas bênçãos estão como vocês. A magnitude do nosso amor é imensa. A magnitude de sua beleza os espera. Então, meus flutuadores, até a próxima aula. Boa noite. A Escada de Cristal. Aula de Saint-Germain os Semeadores de Estrelas, quarta parte do livro. Boa noite. Eu sou Saint-Germain. É um prazer estar com vocês esta noite. Vocês descobrirão isso ao longo deste curso, no qual irão rir muito e se descontrair cada vez mais. Nós nos alegramos com isso. A sua alegria é nossa alegria. O seu divertimento é nosso divertimento. É nossa meta dividir com vocês o que estamos experimentando. É o nosso trabalho. Assim, estou honrado por estar com vocês e por ser o único a falar esta noite. Eu lhes informo que há mestres esperando, que gostariam de falar nesta reunião. Eles gostariam de dividir a presença e a experiência deles com vocês. Por isso sinto-me honrado, por ter sido escolhido. Eu tenho algo para dividir com vocês, algumas meditações orientadas. Eu também gostaria de falar sobre trabalho e compartilhar com vocês minhas experiências do que é ser um ser ascensionado tanto quanto eu possa colaborar na sua formação. Fiquem relaxados e divirtam-se. Não hesitem em explodir em risos. Não estamos seguindo uma trilha de autocontrolo. É um curso de espontaneidade. Eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho do que é gostar de servir, sendo um mestre ascensionado. Tão logo vocês alcancem os seus estados de ascensão, libertando-se da escravidão tridimensional, vão ver que têm nas mãos um grande negócio, por muito tempo. Vocês não terão de trabalhar. Não terão de fazer qualquer outra atividade que fazem agora, apenas para sobreviver. Então vocês saberão que têm em mãos a maior parte do tempo, e experiências divididas constantemente. E ficará claro para vocês, que a sua maior alegria será ajudar os outros e compartilhar conforme a sua experiência. Como disse, há uma longa fila de seres que desejam falar com vocês, e esta é a razão. A nossa alegria é compartilhar com vocês nossa experiência como mestres e como professores, pois é no trabalho que crescemos e experimentamos mais. Então vocês perceberão, se estiverem prontos para começar, uma mudança nas suas consciências. Essa mudança será muito intensa quando da ascensão à modificação das preocupações mundanas, relativas à sobrevivência, para as do serviço.
e vocês se encontrarão buscando o nicho correto para si mesmos como servos da luz. Todos os seres do universo, em todo o universo estão alinhados com o Pai, têm um mesmo dilema. É um problema que compartilhamos. Nós não podemos obter o suficiente do amor do Pai. Ele não pode nos dar o quanto baste desse amor, porque quanto mais conseguimos, mais desejamos. E Ele não pode nos dar o suficiente. Quanto mais Ele nos der, mais vamos querer. É a natureza do universo. É serviço e divisão. A hierarquia dos servidores está sempre ansiosa para encontrar um novo caminho para expressar o seu amor e dirigir a sua luz para ajudar os outros. Esse trabalho é verdadeiro. Não é uma questão de boas ações ou atividades nobres. Trabalho é simplesmente a ação que você realiza através de um plano íntimo de amor na conexão com a sua respiração divina, rendendo-se ao Espírito Sagrado. Você poderia dizer que trabalho é a origem de toda a criação. Os universos estão sempre em expansão, criando novas oportunidades para mostrar publicamente a luz que extravasa de você. E quando você se alinha mais e mais a esta luz, perceberá um grande desejo de compartilhá-la espontaneamente, exatamente da mesma maneira como você esteve rindo anteriormente. Vocês descobrirão o desejo de compartilhar essa energia, espontaneamente. E será o desejo do seu coração, que o consultará e o direcionará para a próxima fase de trabalho. Imaginem-se livres de todos os seus desejos mundanos. Imaginem agora, ter de não ganhar dinheiro se não manifestar qualquer necessidade tridimensional. Não precisará de dinheiro, interiormente na sua experiência, o seu corpo, o seu espírito, uma inacreditável fonte de amor e de luz. É para este lugar que você está sendo conduzido. E este é o impulso que está por trás dos mestres que encarnam na Terra, todos os iluminados e seres ascensionados. Não importa onde eles se manifestem, todos compartilham a rotina de serviço. Todos compartilham a experiência do amor do Pai, sabendo que é o grau mais elevado, a maior experiência, a maior alegria e a maior bondade que podem fazer para si mesmos e para os outros. Uns servirão nas suas risadas espontâneas, na sua falta de inibição, outros servirão como professores, instruindo acerca da natureza do universo e do crescimento espiritual. Há muito o que aprender neste mundo. Há muita confusão e escuridão. Então, alinhem-se com a luz. Liberar-se é o primeiro passo na evolução daqueles que não são tão afortunados como vocês. De acordo com a sua livre e espontânea vontade, é claro. Mas eu falo por experiência própria quando digo que vocês sentirão um desejo muito forte de servir. Vocês sentirão muito amor e gratidão, além de suas missões tridimensionais. Não estou dizendo que vocês não estão vivenciando isso, mas isso virá como um raio mais concentrado. Neste momento, vocês ainda não estão cientes do seu verdadeiro potencial, de sua presença e de quem vocês realmente são. Cada um de vocês tem uma descoberta ou várias a fazer, relativas às suas próprias naturezas, às suas próprias verdades. Quando se vocês alinharem ao que realmente são, perceberão um raio iluminado, poderoso, capaz de ser ultrapassado, estarão canalizando diretamente, através dos seus próprios corpos. Vocês se encontrarão alinhados à sua vontade maior. Vocês se acharão livres de confusão e saberão como proceder em cada momento, para onde direcionar toda a sua energia, em qual caminho e em que grau. Agora o desejo que vocês têm de servir e compartilhar, embora esteja sendo sincero, não está 100% alinhando com o seu eu superior e com os caminhos possíveis para ultrapassá-lo. Isso acontece porque os mestres, o comando Ashtar, as legiões angelicais, todos estão adiantados neste programa de ascensão. E também porque há muito o que fazer, muito o que trabalhar e muito para ser experimentado. Há uma enorme necessidade de voluntários. Eles ascendem e retornam como um raio de luz, como uma direta e poderosa manifestação de amor e de energia crística, demonstrando claramente para os outros o que é possível na vida humana, especialmente neste momento. É um gesto dramático que estamos fazendo, e vocês serão capazes de compartilharem, se o desejarem. Aqueles de vocês que atuam na história humana serão capazes de participar da história num nível mais elevado. Não tenham medo de ficar fora do jogo. Vocês são origem de muito drama. Realmente haverá necessidade de educar aqueles que retornarem para que saibam como proceder com as reações das multidões. E para os que quiserem com velocidade máxima, trabalho máximo, criaremos uma total agitação. Há um lugar para cada um trabalho e uma oportunidade de escolha para todos, porém gostaria que vocês se colocassem como seus próprios orientadores. Para começar, foi sua diretiva original,